Ana Carolina Couto está de volta ao programa. Tudo bom, Ana? Tudo bem, Tati? Seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Adorei a receita de hoje e tá bonita demais. Bonita, a gente come com os olhos primeiro, com né? Com certeza. No meu caso, já estou devorando com os olhos. O pessoal em casa acompanha a imagem. Que linda ficou essa calda e você também usou as frutas, né? Inclusive em pedaços em cima para decorar. Sim, a gente utiliza assim e fica... chama, né? Fica apetitoso, né? Fruta vermelha chama atenção, né? Não tem jeito, né? E é legal, eu tava até conversando com a produção, cheesecake é uma receita sofisticada, né? Sim. Chique, a gente consegue impressionar nossos convidados, mas é muito fácil de você montar. Você que tá em casa, mesmo que não tenha muita habilidade na cozinha, você vai conseguir fazer, viu, minha amiga? Dedicação... É bem tranquilo, é só seguir direitinho a quantidade de ingredientes e a ordem exatamente que a Ana vai executar aqui no programa. Você repete na sua casa que vai dar certo e o sabor é sensacional. Ingredientes e a quantidade que você está utilizando de cada um deles, Ana. Tá joia. Você quer falar as quantidades? Eu vou apontando? Vamos lá? Vamos lá. A massa, né? O ingrediente da massa, que é o biscoito maisena triturado, né? Legal. Com a manteiga derretida. 100 gramas de biscoito e 40 gramas da manteiga. Isso. Daí, para o creme de queijo, nós vamos utilizar a gema, né? Você quer falar da quantidade? A gema, açúcar, a água, o queijo cremoso, o açúcar de confeiteiro, raspas, o suco do limão e a gelatina. Perfeito. Então, só recapitulando, são 2 gemas, 200 gramas do queijo cremoso, 15 gramas do açúcar de confeiteiro, um limão, né, o suco do limão e depois um pouquinho também das raspas, 60 gramas do açúcar refinado. É 15 do açúcar de confeiteiro e mais 60 do açúcar refinado. Isso, certo? isso mesmo. E daí temos aqui também o chantilly batido, que é o que a gente vai colocar por último na nossa mistura. A gelatina, né? Perfeito. Foi falado. 200 gramas do chantilly batido, tá bom? A meio ponto. A gelatina, aqui já tá até dissolvida. Ela já tá hidratada, depois a gente vai estar aquecendo ela. Legal. 7 gramas da gelatina. E aí, a água, a gente usa um pouquinho d'água para hidratar a gelatina ou não? É paralelo? Não. Até uma dica aqui da gelatina, que eu aprendi com o chefe Marcos Siqueira, um amigo meu. Vou estar falando para as amigas, porque sempre eu tinha problema em hidratar gelatina. Então, ele sempre indica a quantidade de gelatina, a gente faz vezes 5 a quantidade de água. Então, aqui são 7 gramas de gelatina, então são 35 gramas de água. E daí a gente usa para hidratar a gelatina. Essa água é para calda, daí não usa ela na gelatina. Legal. E eu estava até comentando com a Ana também nos bastidores, a gente, em relação a líquido, né, a gente então sempre se refere ao ml. Então, 15 ml de água, 35 ml de água. E a Ana estava me falando que algumas receitas, em alguns livros, né, de chefes, vem em gramas. Na verdade, a quantidade em gramas geralmente equivale ao ml. Sim, geralmente, mas pode estar oscilando. Como tem vários copos medidores, então a gente prefere confiar na balança, né? Que na balança tudo pesadinho dá mais chance da receita dar tudo certo. Legal. Vamos começar então? Vamos, e aí durante sim, a preparação Tati. a gente vai reforçando a quantidade. Tá jóia. Então aqui a gente vai estar misturando num bowl o biscoito. Aqui eu vou aquecer um pouquinho, que já endureceu. Lembrando, então, são 100 gramas do biscoito, aquele biscoito tipo maisena, muita gente recebe aí na cesta básica, também é super em conta no supermercado, facinho de achar. E aí você vai misturar 100 gramas do biscoito com 40 gramas da manteiga derretida. Eu sempre gosto de perguntar, Ana, algumas receitas é legal a gente manter a manteiga mesmo e outras a gente pode substituir pela margarina. Nesse caso, tanto faz ou não? Tati, eu gosto da manteiga. Manteiga pelo mesmo. padrão, o sabor, eu prefiro a manteiga. Legal. Tá bom? Eu nunca fiz com margarina, então eu não sei te falar se dá certo ou não, tá? Então fica a dica para quem tá em casa, a Ana sempre faz com a manteiga. Isso. Só derreter a manteiga, tá? A massa é super prática, na verdade ele não vai no forno. Tem vários tipos de cheesecakes, né? Tem alguns que são forneáveis, esse não. Então é só geladeira, é bem prático mesmo. Legal. E ali a sua montagem ficou bem bonita. Então vamos lá. Então, vou pegar o pó de vidro, dá licença. Então aqui nós vamos misturar o biscoito triturado. E aqui a manteiga derretida.
misturar até ficar homogêneo, tá? Aqui é bom a gente estar apertando com a mão para ela incorporar mais. Literalmente mão na massa. Mão na massa. Ana Carolina Couto participando conosco, dando essa dica de sobremesa, cheesecake de frutas vermelhas. Aqui a gente vai estar usando uma forma de aro removível, tá? Que fica mais fácil para desenformar depois. Então aqui a gente vai colocar a misturinha. Tá untada ou não precisa? Não, não precisa, porque como já vai a manteiga na massa, ele solta bem tranquilo. E aqui a gente vai apertar bastante. É só o fundo, não é a borda, tá? Então aqui, né, tá uniforme. Tranquilo. Daí a gente leva pro freezer, certo? Enquanto damos continuidade na receita. Legal. Nada de forno, freezer. Interessante. Vou tirar esses pontinhos aqui. Agora então o nosso creme. Agora vamos pro creme. Então aqui na batedeira, nós vamos adicionar as 2 gemas. E vamos colocar para bater em alta velocidade, tá? Enquanto a gema tá batendo lá, nós vamos pro fogão. Daí nós vamos colocar a água e o açúcar refinado, não é o de confeiteiro ainda, tá? É o refinado. Vou facilitar um pouquinho. Ah, claro. Quer que desliga tudo? Gente, só para confirmar, por favor, só desligar. Deixa eu aproveitar então agora que tá desligado, Ok. só repassando para vocês de casa, a gente vai depois ligar novamente, tá bom? A batedeira, e aí vocês vão ficar sem o nosso som. Então, para você poder entender a receita, ali a gente tá batendo as gemas, são 2 gemas. Só as gemas, isso. E aqui no fogo a gente colocou água e açúcar. O açúcar refinado e a água. Perfeito. Tá Então, bom? quando a gente vai fazer aqui uma misturinha, continuamos bater, você vai acompanhando a preparação. Pode. Pois. Tati, se você quiser mostrar, aqui, ó, ela aumentou o volume. Pode ficar batendo mais, tá? Que como nós temos que apresentar a receita toda, então ela vai aumentar o volume, vai ficar essa espuma da gema, aí seria o ponto certo, ok? Pessoal, em casa deixa uns 5 minutinhos. Isso, por aí. Isso mesmo. Daí aqui, o ideal é que ela esteja fervendo a calda, tá? O ponto dela é quando ela tá fervendo e tá engrossando. Aqui a gente tá com a chama ligada, mas ele tá meio lentinho. Ela tá começando a ferver. Enquanto tá fervendo, vamos misturando os outros ingredientes, tá? Vou pegar um bowl aqui. Então vamos lá. Agora aqui a gente vai acrescentar o queijo cremoso. Tati, não é o requeijão, tá? É o queijo cremoso, que o requeijão ele tem um pouquinho de sal, tá? E esse daqui ele não tem. Tem uma diferença dos dois. Legal. Não é requeijão. Não é requeijão. É queijo cremoso. Isso. Mas que ali no supermercado eu vou achar eles próximos. Sim, isso. prateleira. É queijo cremoso, cream cheese, né? Que o pessoal fala, é a mesma coisa.
Então, 200 gramas do queijo cremoso, 200 gramas do cream cheese. Isso, aqui a gente vai colocar o açúcar de confeiteiro ou açúcar impalpável. Que é bem pouquinho, né? 15 É bem pouquinho. gramas do açúcar de confeiteiro. Nossa caldinha tá começando a ferver, mas não tem problema. Aqui a gente vai adicionar a raspa de limão e o suco do limão. Suco de um limão é suficiente? Isso. Então você aproveita esse mesmo limão e raspa um pouquinho. Aqui eu tô usando o limão siciliano, tá? Que eu acho que ele fica mais saboroso. Tá. Mas pode estar usando qualquer limão de preferência. Olha, aqui já ferveu a calda. Então, pro pessoal ver, ela fica meio grossinha, tá vendo? Tá. É isso daí. A gente vai precisar usar a batedeira de novo, tá? Então, agora aqui a batedeira a gente põe em velocidade baixa mesmo. E vai colocando essa calda aos poucos. Isso. Colocou a calda, bate até esfriar, tá bom? Ok. Então, as gemas que a gente já tinha batido, você em casa Isso. deixa pelo menos por uns 5 minutos. Isso mesmo. Aí eu acrescentei a minha caldinha, água e açúcar. Isso. O açúcar refinado. A gelatina são 15 segundinhos, tá? Que a gente vai aquecer, que ela não pode estar muito quente. Tá. Então, são só 15 segundinhos. Tá na textura ideal. Então, nós vamos despejar aqui junto. Aqui, depois de frio, nós vamos misturar as gemas com a calda de açúcar. Tá. E por último, o chantilly batido. Tati, você pega o folha para mim, por favor. E mais uma vez, Isso. mistura tudo. Pode deixar. Isso, obrigada. E mais uma vez, vamos misturar. O ideal é a gente consumir em quantos dias, Ana, essa receita? Olha, Tati, até 3 dias ele tá legal para consumo, mantendo sempre em geladeira, né? Mantendo refrigerado. Ó, então é só misturar, né? Ficou homogêneo. Daí nós vamos pegar nossa massinha. Que está no freezer. Isso. Lembrando, a massa, a base da cheesecake, é só você misturar 100 gramas do biscoito tipo maisena triturado com 40 gramas de manteiga. A manteiga já derretida, você mistura e aí você põe na forma de fundo removível. Essa forma não precisa estar untada. Fez essa base, leva para o freezer. Isso. Aqui o nosso creme para nossa cheesecake de frutas vermelhas. 200 gramas do queijo cremoso, o cream cheese, tá bom? Não é o requeijão. É o queijo cremoso, cream cheese, 200 gramas. 15 gramas do açúcar de confeiteiro. 60 gramas do açúcar refinado. 15 ml de água. Aí na receita você acompanha 15 gramas de água, que é a medida que a Ana explicou pra gente no comecinho, que alguns livros de receitas vêm em gramas, tá bom? E geralmente equivale 15 gramas, 15 ml. 2 gemas, suco de um limão, mais as raspas do limão. 7 gramas de gelatina. E 200 gramas do chantilly batido. Certinho. Misturamos tudo. Misturou tudo, colocou sobre a massinha e voltamos de novo pro freezer. Depois vai ficar no freezer uns 15 a 20 minutos, ela já endureceu. Aí é só desenformar e colocar a calda de frutas vermelhas por cima. A calda, eu acho que tá até na receita, eu não tô fazendo aqui porque é bem facinho, pode ser qualquer fruta da preferência, morango, framboesa, amora. E daí a quantidade de fruta é metade de açúcar. Só levar ao fogo e deixar apurar. Só as frutas e o açúcar. Isso. E deixar na panela. E deixar apurar. Depois de desenformou, coloca a calda por cima, como a gente fez naquele dali. Tá? E Então, agora esse o aqui vai pro freezer. momento mais esperado, o momento da gente experimentar a receita, que ficou linda, linda, linda. Arrasou. Então a gente faz a base e vai pra geladeira. Faz o creme, Isso, vai pra vai pra geladeira. geladeira. Por último, põe a calda. Super fácil, né? Arrasou. Dia das Mães tá chegando aí, é uma ótima opção de sobremesa.
Vou Para servir nossa calda, é você. só você misturar um mix de frutas vermelhas da sua preferência, ou usar só uma fruta, duas, enfim. Com açúcar, você vai misturar na panela e você tem a sua caldinha. Olha, gente, que espetáculo! Que lindo, sensacional! E aí, Espero que você melhor goste. do que aprender, com certeza, é experimentar.